Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre dizemos, né? Porque sabemos que muitos nos assistirão posteriormente, né? Nós vamos dar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, não é? Na paz do Mestre Jesus. Sem esse Mestre nada somos. Com ele tudo poderemos. Oi, Tatiana, seja bem-vinda. Como sempre fazemos. Oi, Lina, seja bem-vinda. Hoje, uma vez mais, estou enxergando alguns. Vamos indo, vamos indo. Como sempre fazemos todos os domingos, nós estamos iniciando. Convida Jesus para nos visitar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. Né? Depois nós vamos ver o que significa. Mas, como sempre trazemos para nós, a mensagem de André Luiz do livro Vivendo o Evangelho. André Luiz nos diz assim: dívidas. A reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Filho ajustado, filho problemático, filho deficiente. Marido responsável, marido leviano, marido tirânico. Esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada. Irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo. Parente simpático, parente inimigo, parente complicado. Pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista, mas no banco da evolução ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Olá, Dalgisa, seja bem-vinda. Então, vamos nesse momento já com as nossas águas, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Alguns eu vejo, outros não. Vamos indo então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mestre Jesus, mais uma vez, rogamos tua visita, tua presença divina entre todos nós, encarnados e desencarnados. Mas te pedimos especialmente, te pedimos, Mestre amado, que visite o ambiente onde se encontra cada irmão que neste momento nos ouve, nos assiste, aqueles que nos ouvirão, nos assistirão posteriormente. Que a tua presença se faça, Mestre, e que seja sentida por cada um da maneira que for necessária. Que o teu amor contagie, assim como a tua paz, o teu poder, quando envias para todos nós, Mestre, os fluidos benéficos e salutares, nos encorajando a prosseguir na caminhada, nos fortalecendo nos momentos de dor. Tu que enxergas nossas dores invisíveis,
as nossas chagas. Cuida de nós, Mestre amado, e te convidamos a ficar conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, Alicia, seja bem-vinda. Hoje, então, nós vamos falar do capítulo 4, Laços de Família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Sim, porque se acreditarmos que a gente vem, morre, fomos para o paraíso, para o céu, para o inferno e acabou, foi destruído. Porque se o nosso ente querido foi para o paraíso e nós formos para o inferno, a separação será eterna. Então, por isso que aqui fala, quebrados pela unicidade de existência. Se uma vez só nós viermos, né? E por isso que, graças a Deus, temos a nossa doutrina espírita. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem então percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. É bem interessante, né? Vocês viram que a leitura ali do André Luiz, o André Luiz já nos descreve, né? O parente difícil, o filho problemático, o filho enfermo. Então, estamos resgatando aquilo que semeamos lá no passado. Então, tudo tem uma razão de ser. Agora, se nós formos pensar que viemos aqui e vamos embora sem alternativa, fica difícil. Nós não vamos compreender por que numa mesma família vem um filho com deficiência e o outro filho perfeitinho. Aí nós compreendemos que a justiça de Deus, ela se faz, não é para nos punir de nada, mas as nossas dívidas nós devemos. Ali quando diz, né, no finalzinho aqui, como é que André Luiz diz? Diz assim: o cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos lá do passado voltam aos dias de hoje através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas.
Jesus é o nosso avalista, olha que coisa linda. Mas no banco da evolução, ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Aí André Luiz nos dizendo, né? Então é bem importante que a gente lembre que nada, não somos vítimas. E é bom isso, porque às vezes a gente tem aquele afeto, aquele carinho por alguém que a gente vê uma primeira vez. Então a gente já sabe que os laços do espírito nos aproximam, né? Aquele amigo que parece que é um irmão nosso, de tanto que a gente ama, de tanto que a gente tem um carinho. Às vezes passamos tempo sem ver, mas quando o vemos, é uma alegria no nosso coração. Aí está a explicação. Simples assim. Entenda-se que se trata aqui do afeto real, de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo, porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além, né? E às vezes como diz aqui, separa na terra e no além. Às vezes aqui já se separam quando somos movidos apenas por interesse, né? A união e o afeto que existe entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de avanço, de evolução para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos. É bem interessante isso aqui. Vamos ver o que nos diz o roteiro sistematizado. Como se relacionam afetivamente os espíritos na vida espiritual? Eles formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações e desfrutam a sublime alegria de estarem juntos, compartilhando novas experiências. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E o que acontece a esses espíritos quando uma nova encarnação os reconduz ao mundo material? Uns permanecem separados apenas momentaneamente, buscando-se de novo na erraticidade, como amigos que voltam de uma viagem. Outros se reúnem em uma nova encarnação, encontrando-se num mesmo círculo de amizade ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam e auxiliam os que se acham em cativeiro. É assim que todos nós temos os espíritos afins que nos ajudam,
orando por nós, muitas vezes, dependendo da evolução de cada um, é permitido que nos intuam, né? Não é uma coisa corriqueira, porque para isso nós temos os nossos anjos de guarda. Então é bem interessante. De que modo a afeição entre os espíritos se torna mais forte a cada encarnação? Após cada existência, os espíritos alcançam níveis superiores de aperfeiçoamento, tornando-se progressivamente menos presos à matéria, sem a interferência do egoísmo e das paixões. A afeição que os une torna-se mais apurada e verdadeira. Podem, portanto, os espíritos percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a estima mútua que os liga. Porque vamos aprendendo, né? Vamos deixando o egoísmo de lado, o orgulho, e cada vez vamos purificando mais esse sentimento que nos une. E qual a diferença entre a afeição espiritual e a afeição carnal? A afeição espiritual é aquela que verdadeiramente liga as almas e é a única que sobrevive à destruição do corpo. A afeição carnal une os seres através dos sentidos, desaparecendo juntamente com o corpo. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem junto com a causa que lhes deu origem. Então, se era um relacionamento por interesse, uma afeição por interesse, já se acaba, né? Morreu o corpo ali, já aquela afeição se foi, né? Então é bem interessante isso. As ligações baseadas em interesses permanecem no mundo dos espíritos? Não. As pessoas que se unem por laços de interesse, sejam eles de que natureza forem, nada representam umas para as outras, senão instrumento de satisfação de suas ambições. Tais interesses não sobrevivem à vida corpórea. Aqueles que se ligam por interesses, nada realmente são uns para os outros. A morte os separará, tanto na terra como no céu. E por que, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo sendo elas da nossa família? Esses sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas e desentendimentos anteriores. Por isso que Jesus diz para nós nos reconciliarmos enquanto estivermos a caminho, para que não venhamos, muitas vezes, numa mesma família, com esse irmão, nos colocando pedra na caminhada. Então, por isso precisamos perdoar e esquecer as ofensas. Façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e malquerenças. Na vida espiritual, temos vários pais e diferentes mães? Não. No mundo espiritual, as ligações consanguíneas decorrentes da carne desaparecem. Lá somos todos irmãos. É isso que muitas vezes nós aqui na nossa pequenez esquecemos. Que nós somos todos filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos. Simples assim. Então, quando a gente começa a pensar nas reencarnações, a gente fica muitas vezes, mas será que eu vou ter a minha mãe dessa encarnação, a minha mãe da outra, a minha mãe da outra? Não, somos todos irmãos, né? Mas vamos encontrar aqueles da nossa última encarnação quase sempre assim. Que lição de vida nos dá o tema de hoje? Bom, primeiro vamos compreender que do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais e 10 mães. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição. Porque muitas vezes nós
podemos ter vindo num resgate com aquela nossa mãe. Então, de repente, lá não, lá vem a nossa. Daí, que lição de vida nos dá o tema de hoje? Que a encarnação nos proporciona a convivência constante com aqueles a quem amamos e que nada, nem mesmo a morte, consegue separar os que se unem por sincera afeição, no plano físico como no plano espiritual. O amor liga os seres por laços indissolúveis, que se tornam mais estreitos a cada nova encarnação. É lindo isso, né? A gente precisa compreender que nada é por acaso, que não somos vítimas. Se viemos numa família onde o nosso irmão é difícil, nosso filho é difícil, que a gente possa compreender que não foi o acaso, como diz o Evangelho, não foi o acaso que os fez assim. Um ou outro já errou muito. E diz o nosso Evangelho, se tratando deste item do número de pais e mães, o temor do aumento indefinido do parentesco em consequência da reencarnação é um temor egoísta e prova que não se tem amor suficiente para transportá-lo a um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os menos do que se tivesse um só, mas que os egoístas tranquilizem-se, pois esse temor não tem fundamento. Um homem que tenha tido 10 encarnações não se segue que encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Lá não reencontrará senão os mesmos objetos de seu afeto, os que foram ligados a ele na terra, tanto sob nomes diferentes, quanto, talvez, sob os mesmos nomes. É bem interessante que a gente lembre aqui, né? Que muitas vezes já fomos do nosso filho, já fomos mãe, já fomos filha, já fomos irmã. Se nós viemos para progredir, nem sempre tivemos o mesmo pai, a mesma mãe, mesmos irmãos e a mesma coisa sim, nossos filhos. Então, por isso que aqui fala, né? Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação, né? Veio uma vez, morreu e pronto. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. Sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para glorificar-se de ter tido por ancestrais estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, ter se amado e novamente se acharem reunidos, mais tarde, para estreitarem seus laços de simpatia. Viu que lindo? Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois, se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo. Conforme elas tenham vivido bem ou mal, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre,
e sem esperança de jamais se reaproximarem, de tal forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, nunca estão certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Se nós não acreditamos na reencarnação, é assim que na nossa mente vai se suceder com a morte do corpo. Já com a reencarnação e o progresso, que é sua consequência, todos os que se amaram reencontram-se na terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão emperrados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Então, nós sabemos que nós já vivemos antes, né? E por isso aqui estamos com alguns dos nossos amores, os outros orando por nós no plano espiritual, e quando lá chegarmos, haverá aquela festa, né? Para a nossa chegada lá, por aqueles que lá ficaram, né? Deixamos alguns aqui e lá outros amores nos esperam, né? É importante enfrentarmos isso para a nossa evolução. Estamos terminando mais um Evangelho no Lar. Lembrando que temos as irradiações diárias, temos no canal, cada dia, uma oração simples e de coração para cada um que puder ouvir. Temos o atendimento fraterno pelo Messenger, né? Aquele que desejar pelo WhatsApp. Vamos nos dando as mãos e seguirmos nessa caminhada rumo a Deus, como diz o Evangelho. Então, já com as nossas águas, vamos novamente elevar o pensamento a Ti, Mestre amado, a Ti, Mãe Santíssima, benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, rogando o amparo, o auxílio para mais uma semana que iniciamos. Mestre Jesus, te pedimos que coloques o medicamento nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa estar receptivo às bênçãos que nesta água estarão contidas. Cuida de nós, ilumina o nosso caminho nesta semana, fortalece nas dificuldades, nos obstáculos. Que possamos lembrar que segurando na tua mão, nada é difícil, nada é impossível. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração, até o próximo domingo, se Jesus permitir. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia.